A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, mais uma vez, com alegria, estamos aqui para convidar você que ama e que gosta de ouvir, lendo e meditando a palavra de Deus. E através desse veículo de comunicação, através desse canal, esteja assim, convidado por nós, para a gente juntos fazer essa leitura hoje que está escrita em Colossenses capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 23. O apóstolo Paulo, quando estava aqui na terra, ungido por Deus, toda a escritura sagrada é unção de Deus, é inspirada por Deus através do Espírito Santo. Então escreveu aos Colossenses, e nós hoje vamos ler e meditar nela, e que Deus esteja comigo aqui, que estou lendo e meditando, e com todos vocês. E quero fazer este convite para que vocês, se puderem, se inscrevam em nosso canal. Nosso canal do YouTube é Raimundo Nonato, @aluno do Senhor Jesus. Então você fazendo assim, pode se inscrever lá no link também, se você quiser. A opção é sua. Se Deus tocar no seu coração, se inscreva no canal, toque no sino e escolha a opção para todos, porque todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando, os canais avisam para vocês. E hoje, através dos canais de comunicações, todos eles é uma ciência de Deus. E através desses canais de comunicações a gente pode expandir, pode pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, como assim Jesus nos ordenou, que a gente pregasse o Evangelho, a palavra de Deus, para todos os povos, línguas e nações, para toda criatura. Quem crer e for batizado, salvo está. Quem permanecer na incredulidade, na desobediência da palavra, condenado também está. Porém, a nossa função como Igreja do Senhor é pregar a palavra de Deus para toda criatura. Agora, a função de convencer ou de converter o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, tirar ele da morte para a vida, é através do Senhor Jesus, através de seu Santo Espírito, é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Mas vocês podem se inscrever no canal, ouvir e meditar a palavra de Deus com a gente e também compartilhar os vídeos, e assim estaremos nós pregando o Evangelho para toda criatura, como assim o Senhor Jesus nos mandou. Os meios de comunicações aí estão, é ciência de Deus, para a honra e glória do Pai. Mais fácil está do povo de Deus pregar a palavra de Deus através desses veículos de comunicações. De graça recebeste, de graça dai. É de uma forma gratuita. Nós devemos pregar a palavra de Deus por amor, assim como Jesus nos amou e nos deu a vida por nós, e nos ensina a não sermos gananciosos, mas pregar a palavra de Deus por amor, trabalhar na obra por amor. De graça recebestes, de graça dai. Tudo a gente recebeu do Pai, e tudo a gente tem que fazer em obediência a Jesus, por amor a Deus sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo também como a nós mesmos. Meus irmãos, vamos ler e meditar hoje em Colossenses, como a gente já disse, no capítulo 2, do versículo 16 ao 23. Mas vamos orar e dizer: Pai Santo que está no céu, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Pai. Nós te pedimos, o Senhor que também se faz presente em toda a sua criação. O Senhor se faz presente no meio de sua igreja, que Jesus assim fundou e edificou. É a igreja sua, habitação sua, templo do Espírito Santo. Permanece conosco, Pai, através do seu Santo Espírito, nós aqui que estamos lendo e meditando a sua palavra, e todos aqueles que através desses canais de comunicações estão assim nos ouvindo, lendo e meditando a sua palavra, que tudo seja para a honra e glória do seu santíssimo nome, Pai. Tudo nós te pedimos, ó Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, e tudo nós te agradecemos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Senhor assim nos concedeu.
Amém. Irmãos, título da leitura da palavra: o cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Assim nos relata a palavra de Deus. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo o cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo, porém os rudimentos do mundo, porque, como se vivessem no mundo, ainda vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Meus irmãos, como sempre a gente diz, verdade é, palavra de Deus, infinitamente sábia, poderosa para salvar todos aqueles que ouvem e que obedecem essa palavra. O apóstolo Paulo, aqui com a unção que ele recebeu de Deus, escreve aos Colossenses, e Deus permite que até os dias de hoje ficou registrado na Bíblia Sagrada para a graça de Deus nos alcançar, o crescimento da igreja dele, de Deus, igreja do Deus vivo, que Jesus assim edificou aqui na terra, que é um povo transformado pela água e pelo Espírito para ser morada de Deus em Espírito, templo do Espírito Santo. Então, ele escreve aqui pedindo que a gente não siga mais os rudimentos velhos da antiga aliança, porque tudo aquilo era sombra do que haveria de vir. Aquilo ali não tinha valor algum a não ser apontar para a realidade que haveria de vir, que era Jesus. A nova aliança agora é Cristo, é o corpo de Cristo, é o cabeça. Tudo da velha aliança não estava ligado ao cabeça Jesus Cristo, ao Filho de Deus. Mas hoje, na nova aliança, depois da morte e ressurreição do testador da nova aliança, quem está em vigor, claro, é a nova aliança, os ensinamentos de Cristo. É o cabeça desse corpo. E hoje nós devemos estar ligados em obediência à sã doutrina, aos ensinamentos de Jesus, ligados ao cabeça desse corpo, que é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo. Ensinamento dado pelo Espírito Santo que Jesus nos concedeu. Deus, na antiguidade, falava aos santos profetas, aos pais da antiguidade, através dos santos profetas. Mas hoje, na nova aliança, Deus nos fala através de Jesus, seu amado Filho, a palavra de Deus que se fez carne em Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus, antigamente, escreveu os mandamentos, 10 mandamentos, e entregou a Moisés, escreveu numa pedra morta, mas ele escreveu a dedos. Hoje Deus não escreve mais numa pedra a dedos. Hoje a nova aliança é a pedra viva que ele prometeu que colocaria em Sião. E assim Deus já cumpriu, essa pedra viva já chegou, já veio ao mundo, já deu os ensinamentos. E Deus agora não vem mais escrevendo numa pedra. Deus veio falando através da pedra viva, como a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus se fez carne em Cristo Jesus e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Então tudo que Jesus falava
e deixou registrado aqui, ele não falava dele mesmo como homem, mas era o Pai, Deus que falava através dele. Pedra viva, como o apóstolo Pedro diz, e chegando a vós a pedra viva que Deus prometeu, né? Pedra viva, pedra principal, pedra de esquina angular que Deus prometeu que colocaria em Sião, é para sustentar essa igreja hoje. E hoje nós devemos estar não mais ligados nos rudimentos antigos. Não toques nisso, não comas isso, não manuseis aquilo, não fique mais obedecendo o sábado, o sétimo dia, porque hoje o sábado é a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, como o próprio Jesus disse. Vinde a mim, encontrareis o descanso de vossas almas. O descanso de hoje da nova aliança não é mais um descanso físico que Deus deu para Israel carnal, descansar de suas obras, o seu corpo físico, porque era uma Israel segundo a carne. Hoje nós somos igreja do Deus vivo, ou Israel espiritual, ou igreja do Espírito Santo. Porém, o nosso descanso hoje é espiritual. Quando eles desobedeceram lá, eles não entraram na terra prometida, porque o próprio Josué desobedeceu o sábado, o sétimo dia, mas Deus disse: estes não entrarão no meu descanso, aqueles lá. Mas no mesmo lugar, ele disse: hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ele falou pelo Espírito Santo, porque hoje resta um outro descanso para o povo de Deus, ou seja, o descanso verdadeiro. Porque o sábado, o sétimo dia, apontava para o descanso real e verdadeiro, que é o descanso que Jesus entrou, o descanso que ele entrou por nós lá na glória. E só entra nesse descanso aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito, aqueles que ouvem e obedecem a palavra. Aí entra no descanso verdadeiro, que é o descanso que Jesus entrou. Sim, aquele que ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Lá no descanso eterno, onde Jesus entrou, nós entraremos também com ele, o povo obediente à palavra de Jesus, que é o descanso da nova aliança. Então, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, claro, com a determinação do Pai, ele vai vir. O dia e a hora ser humano nenhum sabe, mas está determinado pelo Pai, só o Pai é quem sabe. E no dia que Deus determinar, Jesus disse que vinha buscar o seu povo, e para que onde ele estivesse, esteja também esse povo, obedientes à palavra de Deus, esteja com ele também, usufruindo desse descanso eterno. São aqueles que são escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, porém, o descanso sétimo dia acabou-se, o descanso físico, porque hoje não é mais uma Israel carnal, não é uma nação, hoje é um corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que hoje não existe mais essa acepção de pessoas, acepção de nações. Hoje não há diferença entre judeus nem gregos, nem brasileiros, nem americanos. É para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar para obedecer e crer essa palavra, então entrarão no real e verdadeiro descanso, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Todo aquele que ouvir a palavra de Deus, nascer de novo pela água e pelo Espírito, escrito no livro da vida do Cordeiro, estão para entrar no descanso, na cidade santa pelas portas, aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo, e comer eternamente da árvore da vida. Esse é o descanso que o sábado, sétimo dia lá, apontava. O sábado, sétimo dia, não vale mais nada para hoje, mas o descanso eterno em Cristo Jesus, a obediência à palavra de Deus, sim. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a tua alma, e seu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, a gente cumprindo toda a lei e os profetas, dependem desses dois mandamentos da nova aliança. A gente cumpre toda a lei e os profetas, porque quem ama, lá estava escrito no mandamento: não matarás. Quem ama não mata. Quem ama obedece a Deus. E quem obedece a Jesus Cristo vai ter o descanso, vai ter o sabá eterno, o sabá espiritual, que é o sábado que ainda resta para o povo de Deus, como
o próprio Deus disse, no mesmo lugar que ele disse que não entraria naquele descanso, na terra prometida que manava leite e mel, que representava a cidade santa, era apenas uma simbologia. Ainda resta esse descanso para o povo de Deus, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Obedecendo a Jesus, Jesus diz: vinde a mim e encontrareis o sabá de vossas almas, ou seja, o descanso de vossas almas. Então, meus irmãos, a circuncisão feita por mãos humanas também não tem mais valor algum. Claro que Jesus, ainda na sua carne, ele veio e foi obediente em tudo como homem, até a morte e morte de cruz. Jesus foi circuncidado ao 8º dia de nascido para obedecer à lei que estava em vigor. Mas hoje, para Cristo, o ser circunciso ou não por mãos humanas não tem valor algum. O que vale hoje é ser circunciso pelo Espírito Santo, é ser nova criatura em Cristo, é obedecer a palavra de Deus, obedecer a Jesus, ser lavados e remidos no sangue de Cristo. Esses aí são circuncisos de coração pelo Espírito Santo. Circuncisão por mãos humanas não tem mais valor algum, mas para Cristo o que vale é ser nova criatura. Hoje os sacrifícios de animais lá não tem mais valor nenhum. Aliás, naquela época eram sombras das coisas que haveria de vir, como diz a Bíblia aqui, que a gente não se apegue mais com os rudimentos antigos. Sacrifícios de animais hoje nada valem. O sacrifício de Cristo na cruz é vivo e eficaz, é o sacrifício que realmente perdoa pecado, purifica pecado, porque o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue de Cristo na cruz, ele nos perdoa de todo pecado, ele nos purifica de todo pecado. Porém, sacrifício de animais hoje nada mais vale, mas o sacrifício de Cristo, já feito uma vez por todas, já é eternamente. É o sangue da nova e eterna aliança. É o sangue que Cristo derramou na cruz para salvar todos aqueles que ouvem, creem e obedecem a palavra de Deus. Aí encontra o descanso eterno, o sabá eterno de vossas almas, que é a cidade santa, onde todos aqueles quem lavar suas vestes, bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro para poder entrar na cidade santa pelas portas e ter direito a comer da árvore da vida, no descanso eterno. E tem tantas outras coisas, irmãos, como o templo, 4 paredes. 4 paredes hoje servem para a reunião do povo de Deus, mas não é casa de Deus, porque Deus nunca habitou em templo feito por mãos humanas. Até o templo da antiga aliança era sombra das coisas que haveria de vir. Era o templo do corpo de Cristo, porque quando Jesus entrou no mundo, disse: de sacrifícios e ofertas não me agradaste, mas um corpo me formaste. Então, como o texto diz aqui, a gente tem que estar obediente ao corpo, ao cabeça do corpo de Cristo, que são os ensinamentos de Cristo, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Então, não comeis mais isso, não toqueis naquilo, guardar luas novas, sábados, isso aí tudo foi rudimentos velhos e passageiros da antiga aliança para um Israel carnal. Hoje, nós somos um povo espiritual transformados pela água e pelo Espírito em Cristo Jesus. Então hoje é nova aliança. Deus antigamente falava aos santos profetas ao povo através dos santos profetas. Hoje nos fala através de Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez carne nele, a pedra viva e angular, pedra de esquina. Hoje Deus veio falando através da pedra viva. E todo aquele que ouve e obedece à pedra viva, que é Jesus Cristo, salvo está. É pedra de esquina, pedra principal para Deus e para todos aqueles que creem e obedecem à palavra. Mas os incrédulos e os desobedientes, essa pedra se torna pedra de tropeço, como Pedro disse lá na sua epístola. E os que tropeçam na palavra de Deus, tropeçam nessa pedra. Então eles já foram postos para isso. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus hoje, falada através da pedra viva, que é Jesus Cristo. Pedra de esquina, pedra angular que sustenta a igreja. É a pedra principal para os que creem e obedecem a palavra. E para Deus é pedra principal. Mas para os incrédulos,
é condenação, é tropeço. Meus irmãos, então o texto pede para a gente não seguir mais os rudimentos da antiga aliança, velhos e pobres e antigos, porque são preceitos de homens. Foi dado por Deus naquela época, e estava em vigor naquela época. Mas com a vinda de Jesus era provisório, apenas apontava para as coisas que haveria de vir. Com a morte e ressurreição do testador da nova aliança, o véu do templo rasgou e aquilo ali nada mais vale. Tudo se fez novo. O véu do templo se rasgou de cima a baixo para dizer que a velha aliança não tem mais valor. O que era velho estava próximo a acabar e acabou. Quando Jesus morre e ressuscita, então o testador da nova aliança morreu e ressuscitou, entrou em vigor a nova aliança, porque a lei dizia e diz, um testamento passa a entrar em vigor, passa a ter vigor com a morte do testador. Jesus Cristo, o testador da nova aliança, já morreu e ressuscitou por nós, o Filho de Deus, que Deus assim nos deu, para ser a pedra viva, pedra de esquina, pedra angular, para sustentáculo dessa igreja, igreja do Deus vivo, coluna que é Jesus Cristo, a coluna principal. Fortaleza da verdade, verdade porque é a palavra de Deus que se fez carne nele. Igreja do Deus vivo, porque Deus é um Deus vivo, nos deu um Salvador que morreu e ressuscitou e está vivo, e esse Salvador veio aqui na terra para transformar um povo, trazer da morte para a vida e formar um povo, dando vida e vida em abundância, para se tornarem filhos de Deus, porque Deus disse que não era Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Ele disse a Moisés lá na sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos, daqueles que recebem vida e vida em abundância no descendente, que é Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso eterno Salvador. Porém, irmãos, nova aliança, obedecer a Jesus, o cabeça da igreja, devemos estar ligados em obediência a todos os ensinamentos de Cristo, a palavra de Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, que é a igreja, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, os ensinamentos de Jesus. Todos aqueles que ouvem e obedecem essa palavra, lavados e remidos estão no sangue do Cordeiro, estão prontos para entrar na cidade santa, a cidade vindoura, pelas portas e comer do fruto da árvore da vida eternamente, e entrar nesse descanso, no sabá espiritual eterno. Porque só é o sábado que nos resta agora. É o sábado que Jesus Cristo entrou, o descanso que Jesus Cristo entrou nele, e foi preparar lugar, e veio nos buscar para a gente também com ele ir para lá e viver eternamente, louvando e glorificando o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Igreja Santa de Jesus, a paz do Senhor Jesus comigo esteja e com todos vocês também, meus amados e queridos ouvintes desse canal. Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo e são ouvintes e gostam de ouvir e meditar na palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês e todos os familiares de vocês. Amém.